Em nome da Fundação Getúlio Vargas e da Common Law School Brazilian Association, queria dar as boas-vindas a todos para a segunda metade do nosso evento. E gostaria de chamar, antes de mais nada, o ministro Antônio Saldanha, ministro superior do Tribunal de Justiça, para compor o painel, juntamente com a doutora Maria Alice Peralta, vice-presidente jurídica do United Health Group Brasil, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Henrique Ávila, e como moderador do painel, o presidente da Comissão de Estudos de Impacto Econômico das Decisões Judiciais do Setor de Saúde da OAB-RJ, Tiago Gonzalez, doutor Tiago Gonzalez. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos à segunda metade do evento. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite da Universidade de Colômbia e da Fundação Getúlio Vargas para mediar esse painel nesse tão prestigioso evento aqui em sua segunda edição. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, todas as autoridades e todos aqui presentes ao painel, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E é uma honra muito grande poder moderar esse painel com pessoas tão capacitadas como foram os outros painéis também que virão para frente. Tá bom. A gente vai poder apresentar, na análise econômica do direito, nas relações de consumo, uma visão ampla e diversificada. Nós temos o ministro Saldanha, magistrado de carreira, ministro superior do Tribunal de Justiça, que observa há muitos anos já as demandas consumeristas no setor judiciário, no Poder Judiciário. O conselheiro Henrique Ávila, do Conselho Nacional de Justiça, oriundo da advocacia, viu pelo outro lado, do lado do advogado, o aumento também dessas demandas e as suas consequências. E, além disso, temos a Maria Alice Lima Peralta, que é General Counsel da United Health Group no Brasil, e que vê essas questões no âmbito interno da parte, de quem é parte nesse processo. As relações de consumo no direito, elas começam a ter uma relevância no final da década de 70, com a criação em 78 do PROCON em São Paulo, né? Esse é um marco fundamental nas relações de consumo, no estudo das relações de consumo no direito no Brasil. A partir de meados da década de 80, esse estudo começa a ganhar força, muito por conta do ambiente econômico muito conturbado que a gente vivia, e aí via-se um abuso dos direitos do consumidor, né? E isso, como o ministro Salomão falou, o ministro Noronha, desculpa, falou, mas você faz um pêndulo, né? Você leva muito para um lado, acaba que você tem que proteger do outro. Então, no final da década de 80, com a Constituição de 88, determina a criação do Código de Defesa do Consumidor, o marco fundamental dos direitos do consumidor no Brasil. Essas normas de proteção ao consumidor, elas, como qualquer outra norma, elas têm um custo. E é isso que nós vamos estudar aqui nesse painel, vamos debater, porque como é importante a reflexão para saber quem é que vai arcar com isso, né? Sob o risco de você inviabilizar a criação de novos negócios, sob o risco de você inviabilizar a criação de postos de trabalho e o próprio crescimento econômico sustentável do país. Os maiores custos, certamente, dessas normas, dessa regulação, eles serão repassados ao consumidor. Então, você, com a vontade de proteger o consumidor, você pode acabar, muitas vezes, tendo o efeito contrário, né? Você só tem um benefício líquido ao consumidor se, ao final dessa regulação, né, dessa regulamentação, o preço mais alto que ele vai pagar, se essa regra for capaz de melhorar a situação de todos os consumidores como um todo, a ponto de cobrir os custos que isso vai trazer.
Então, citando o ministro Salomão, que já foi citado e eu não quero deixar esse painel aqui deslocado, você não pode olhar a árvore, você tem que olhar a floresta como um todo, né? E quando a gente pensa nas normas consumeristas no Brasil especificamente, a gente tem que traçar também e pensar no perfil do empresário brasileiro. A gente tem muito essa visão das grandes empresas, dos grandes prestadores de serviço, mas o perfil do empresário brasileiro, a realidade do empresário, de acordo com o estudo da FGV e do Sebrae, é que 60% dos empresários brasileiros têm renda de até 3 salários mínimos. 60%. E as pequenas e microempresas, elas representam 98% das empresas do Brasil, com 43% dos postos de trabalho formais. Então, eles são players relevantes no crescimento econômico do país, e com base nisso é que nós vamos iniciar as discussões, e eu passo a palavra agora ao ministro Saldanha para que faça a sua explanação, vai falar do ponto. Muito obrigado. Senhores, boa tarde. Dispensando a nominata, os cumprimentos já no meio do curso. A questão das relações de consumo e a prestação de serviços essenciais, de todas as necessidades do ser humano, eu acho que a saúde desponta, em primeiro lugar, com muita folga, até antes mesmo da questão da educação. Se fala da educação, mas sem saúde, a pessoa acometida por uma doença ou sentindo dor, evidentemente que não pode pensar em educação, em acúmulo de conhecimento. A saúde é efetivamente o que está na ponta das necessidades e das dificuldades de uma sociedade. E, então, a gente vê o seguinte, que a saúde, na verdade, é um conjunto de necessidades ilimitadas, que a saúde não tem limite, e que tem que ser tratada e gerida com recursos limitados. Então, a gente já parte de uma equação imponderável, de uma equação de difícil solução. Muito bem, começo trazendo números meramente simbólicos, né? E veja bem a diferença da saúde pública para a saúde suplementar. Saúde pública, de 2014 a 2016, teve esse crescimento de 4 mil casos. Novos casos contra os planos de saúde, de 2014 a 2016, mais do que dobrou, mais de 100% de aumento de demanda. Constituição de 88 reconhece a saúde como direito social, lá no artigo 6º, e proclama a saúde que é direito de todos e dever do Estado. E fala que a saúde tem que ser integral, universal e gratuita. Então a gente fala o seguinte, a saúde gratuita é um mandamento constitucional, a saúde universal é aquela que estabelece que todos nós vamos ser maltratados igualmente no hospital da esquina, mas todo mundo igual. Agora, a saúde integral ela é impossível de se conceder. Na verdade, foi um mandamento constitucional que eu, particularmente, eu reputo como inexequível, porque a saúde integral é um universo de necessidades que ultrapassa qualquer tipo de previsibilidade. Quer dizer, a gente vê agora as mães que têm filhos com necessidades especiais requerendo, e eu passei por isso no plano de saúde que eu presidi por 4 anos, elas pedem tratamento de equinoterapia. E ela diz, não, meu filho, mas não tem dado científico para dizer que isso vai trazer uma melhora, significativo, mas vai trazer uma melhora, ele fica melhor quando ele anda a cavalo. Como é que vai prover isso? Bom, na ordem jurídica anterior, a saúde era, na verdade, era um direito para o trabalhador formal, e tinha lá os institutos, IAPTEC, IAPI, o pessoal mais da velha guarda se lembra disso. E as pessoas que não tinham vínculos com o emprego formal, eles eram atendidos pelos serviços sociais, né? Pelas entidades filantrópicas, essencialmente. Muito bem. Fatores que impulsionam a judicialização. O ativismo, que já foi falado aqui. Quer dizer, o poder público, isso é a decisão do STF lá de 2000. O poder público não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.
Ações contra plano de saúde, são dados da USP. STJ, de 90 a 2008, 82% de decisões favoráveis. Tribunal de Justiça de São Paulo, 92,5% de decisões favoráveis. O TJMG, de 140 acordos que eu colacionei, todos integralmente, 100% com tutela pleiteada a favor dos requerentes. Políticas restritivas da administradora do plano de saúde, elas se focam basicamente nesses 3 itens: negativas de cobertura e limitação das coberturas, são 43%, questão dos idosos, que discute a mensalidade e eventuais exclusões pelo fim do contrato, 27%, e reajustes, discussão em geral em termos de valor do reajuste, 16%. Ampliação do acesso à saúde, fortalecimento institucional das defensorias e do MP. A Constituição de 88, ela pregava com muita ênfase o acesso à justiça. E efetivamente, a gente acreditava nisso como sendo uma solução para o exercício da cidadania. O ministro Salomão liderou uma pesquisa dos magistrados há 20 anos atrás, que está até agora sendo atualizada, para ter uma visão atualizada daquilo que o magistrado era há 20 anos atrás e como ele está sendo visto, como ele está se enxergando agora. E a principal ênfase da magistratura 20 anos atrás era o acesso à justiça. Nós temos que garantir o acesso à justiça. O resto não importa. O cidadão tem que ter o direito de recorrer ao seu judiciário e ter uma resposta em tempo razoável. O aumento do número de usuários do plano de saúde de 2000 a 2018 passou de 31 para 47,2 milhões de beneficiários. Aumento da oferta de novos medicamentos, tecnologias para exames e tratamentos. A indústria fomenta a judicialização. Acenos deliberados aos resultados decorrentes das novas tecnologias. E esses acenos nem sempre trazem uma fidedignidade que seria desejada, né? Às vezes o ganho em termos de qualidade que as novas tecnologias oferecem é um ganho incipiente, um ganho residual, mas se anuncia como sendo uma grande inovação e que traz a expectativa legítima daquele que está sofrendo, dizer, eu quero isso para mim, claro. A judicialização na saúde pública, ela traz um dilema, né, na proteção do direito fundamental versus as limitações orçamentárias. É aquele binômio do equilíbrio, né, o mínimo existencial e reserva do possível, que o Ingo Sarlet fala com muita propriedade. Então, ele fala do mínimo existencial, é um conceito aberto, e a reserva do possível, segundo o próprio Ingo, ele fala o quê? Disponibilidade fática dos recursos, disponibilidade jurídica, receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, e a proporcionalidade dessa prestação. Esse é o equilíbrio difícil. Efeitos da judicialização, desestruturação da política pública, descontrole, desmonte da programação gerencial de determinado segmento, a gestão e a governança, comprometimento orçamentário, desvio das escolhas democráticas, que são feitas por aqueles que foram escolhidos pelo povo, exatamente para exercer essas escolhas. As escolhas democráticas devem ser feitas preferencialmente pelo legislativo. Então acontece, você quer participar dessa escolha de uma forma legítima, vai buscar 50 mil votos e vai participar do Congresso Nacional. Quer deliberar no final da linha qual vai ser a política escolhida, vai buscar 50 milhões de votos e vai presidir a nação, e aí ser o chefe executivo da nação para poder fazer essas escolhas. Interferência entre os poderes e vulnerabilidade dos check and balance, enfraquecimento do desenho institucional, incapacidade institucional do judiciário para tratar das políticas sociais. Claro, o judiciário ele tem uma visão limitada do caso concreto. Aí ele tem a visão da árvore. A floresta ele não tem a dotação orçamentária, ele não tem as necessidades que foram apuradas em pesquisas. Então, as decisões têm que ser muito bem balanceadas para evitar uma escolha ou uma deliberação desastrosa. Você pode, efetivamente, ser muito grandioso, ser humanitário no caso concreto, e com esse caso concreto, que vai gastar uma fortuna, sem impedir a implementação de uma política pública maior, que é uma campanha de vacinação, uma campanha de prevenção, que vai poupar milhares de vidas. A escolha é difícil. São as chamadas escolhas trágicas, né? Incapacidade técnica dos juízes para decidirem sobre situações científicas complexas.
Eu estava fazendo uma palestra no Rio de Janeiro e estava discutindo essa necessidade da gente ter uma ponderação e reconhecendo, né, até por empatia, a dificuldade que o magistrado tem de negar um pedido desse, principalmente na solidão de um plantão noturno. Chega uma mãe com um filho doente, pedindo uma internação e o plano não cobre por questão do contrato. O juiz está ali de madrugada e nós temos uma índole boa, né? Eu escutei isso de um gestor de saúde da Inglaterra. Vocês são latinos, vão ter dificuldade de implementar isso. Graças a Deus que somos latinos, mas de qualquer maneira o juiz acaba dando. Só que essas deliberações, elas às vezes têm consequências dramáticas. E eu falando isso para um grupo de juízes de juizados especiais. E uma juíza, uma magistrada, uma querida amiga, uma excelente magistrada, disse assim: mas e se eu achar que aquele remédio devia estar na lista? Ela pensa isso genuinamente. Não é maldade. Quer dizer, a pergunta é: quem é você para achar se o remédio deve estar na lista ou não? Qual é a sua formação? A ANS ela é composta por biólogos, biomédicos em geral, farmacêuticos, médicos, faz um estudo criterioso para estabelecer aquele rol de medicamentos e tratamentos que devem ser concedidos. Mas vem um magistrado isoladamente e desfaz isso. E não estou dizendo que eu não faria, porque nós somos movidos muitas vezes pelaquela emoção do caso concreto, mas o nosso papel é aqui trazer para discussão e para reflexão. Então, a ausência de planejamento para a alocação de recursos, espaço a subjetivismo e voluntarismo das decisões, que é o ativismo judicial, decisões fundadas em normas principiológicas de tessitura aberta, em argumentos não racionais, que é o sentimento de justiça e o apelo humanitário. Nós temos um conjunto legislativo, da Constituição até a legislação infraconstitucional, que ele é absolutamente aberto, programático, principiológico, nos permite fazermos o que quisermos, até pela nossa formação. A formação da nossa dogmática, da civil law, é uma formação que nos propicia a teorização, a conceituação, a gente é treinado para isso. Com uma norma aberta, a gente efetivamente direciona a decisão para onde quiser. Dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, a gente decide o que quiser. O que a gente vai impedir que a gente conduzir o raciocínio para um lado ou para o outro? Então, o cuidado com isso. Falta de critérios uniformes para a tomada de decisões, sistema de precedentes obrigatórios. Esse é um outro drama nosso, né? Porque nós abrimos a legislação para conceitos indeterminados, conceitos abertos, nós facultamos o juiz o controle difuso de constitucionalidade. Qualquer um dos nossos 17 mil juízes pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, e assim o fazer no caso concreto, e, ao mesmo tempo, não nos desvinculamos da nossa tradição de não seguir os precedentes. O juiz brasileiro tem dificuldade de seguir os precedentes. E eu falo isso com dó no coração, porque a gente conversa com o juiz e eu bato nisso constantemente, cada palestra que eu faço, porque é questão de mudança de cultura. Então, eu acho que cada um de nós tem que forçar e falar nisso quantas vezes necessário, porque para mudar a cultura ele tem que internalizar. Porque a cabeça do magistrado é assim: olha, eu vou decidir como quiser, eles que recorram. Aí você encarece o processo, você traz uma morosidade desnecessária, enquanto os juízes dos países do common law, eles sequer cogitam a possibilidade de deixar de seguir um precedente. Então a previsibilidade vem a reboque, claro, o precedente é aquele. Prevalência do individual sobre o coletivo, o juiz não tem a responsabilização política sobre a tomada de decisões e tampouco passa pelo escrutínio popular para poderem ser cobrados, claro. Decisões por vezes inexequíveis. Magistrado que determina a internação na UTI de uma pessoa que aparece no plantão e não tem vaga. Já vimos cá, presenciamos cá, o ministro Salomão, junto comigo, de juízes de plantão mandar prender o médico da UTI porque não tem vaga. Aí o médico manda para ele de volta a lista dos internados. Então o senhor escolhe quem vai morrer. Ele aí diz: não, então eu vou lhe dar voz de prisão, porque são decisões inexequíveis por falta de treinamento em gestão. Os custos da judicialização: Ministério da Saúde, 2010 a 2017, aumento dos gastos da União com judicialização para a compra de medicamentos foi de 1.010%. Imagina isso. 1.000% de aumento de gastos. 2008 a 2015, despesas do Ministério de Saúde com cumprimento de decisões judiciais para a compra de medicamentos saltaram de 70 milhões para 1 bilhão de reais.
Isso por decisões que não estavam previstas na dotação orçamentária. A Associação Brasileira de Medicina abrange 1,2 bilhão em 2015 com judicialização no setor privado. Trago aqui um exemplo prático desse medicamento Soliris, que essa doença é uma doença autoimune, hemoglobinúria paroxística noturna. O tratamento custa 800 mil por ano por paciente. Isso pode ser resolvido com transplante de medula, que custa 50 mil reais. Só que as pessoas não querem o transplante de medula e dizem, não, eu prefiro o tratamento, que ele é mais confortável. E não é censurável. Quando você está sofrendo, você está com dor, você quer o melhor. Agora, para essa equação dar resultado, tem um custo, né? Bom, São Paulo, em 2011, teve que fornecer o tratamento esse de quase 1 milhão por ano a 34 pacientes novos. Em 2017, o SUS gastou com isso 644,5 milhões para 400 pessoas. Aí vem o custo dos frascos e tal. Análise econômica do fenômeno, promessa de desenvolvimento individual e social, pleno de impossível realização, escassez de recursos, custo dos direitos, Holmes e Sustain, ele fala isso com muita precisão. Aumento dos custos pelo envelhecimento da população e pelo surgimento de novas tecnologias. Nós vamos discutir isso logo a seguir. O custo dos direitos é pago pelo contribuinte, gestão eficiente e responsável. Maximização da riqueza, maior rendimento pelo menor custo. Nem todas as necessidades serão atendidas. Escolher as que garantem os melhores resultados para o maior número de pessoas possível. Alocação estratégica de recursos. É a inevitabilidade das chamadas escolhas trágicas. Isso é o que acontece com a saúde da Inglaterra. Eles têm uma lista de medicamentos que é fornecido, o sistema de saúde é muito parecido com o nosso, é quase idêntico. O desenho legal do sistema de saúde inglês é parecido com o nosso. Por que o deles dá certo? Dá certo em termos. A população acha que dá certo, a população acredita naquele sistema. A nossa população não quer só isso. Então, eles têm um desenho bastante rigoroso dos medicamentos e dos tratamentos que serão fornecidos. E não saem dali. Há pouco tempo, a gente assistiu uma criança com uma doença autoimune e os pais desesperados, quem não ficaria desesperado com a perda de um filho, e foram para a imprensa internacional, eles não arredaram o pé e a criança faleceu. Mas o sistema foi preservado. Eu duvido que isso acontecesse no Brasil, claro. Iam apedrejar o judiciário, porque não deu a medida que era necessária, o tratamento era muito caro, mas a justiça inglesa sequer cogitou de julgar o assunto. Nossa matéria está fora da nossa competência técnica. Política pública se faz mediante planejamento, implantação, execução e avaliação. O judiciário, evidentemente, não é eficiente para promover o direito social. A judicialização promove desigualdade. As ações de saúde em São Paulo, no período de 2010 e 2014, 56 mil processos, sendo que 64% advogados particulares, 14% defensores públicos e 10% Ministério Público. Bom, a Inglaterra, National Institute of Health and Care Excellence, chamado NICE, a sigla, desde 1999, ela faz análise da inclusão dos tratamentos no NHS, National Health System. E a QALY é uma equação que eles utilizam para exatamente estabelecer critérios possivelmente objetivos do índice de viabilidade do tratamento. Então, ele leva em conta a expectativa de vida com o tratamento, a qualidade de vida e o custo. Se esse índice der um resultado baixo, ele não incorpora. Se alto, ele incorpora. É uma equação matemática. Não há exceções, portanto, não há judicialização, porque essa é a universalidade. Ela é igual para todo mundo. Se é boa ou é ruim, ela é igual para todo mundo. Na Inglaterra, ninguém faz um parto com médico. São parteiras, treinadas para isso. A princesa herdeira do trono da Inglaterra, teve filho com uma parteira.
E eles dão esse, é lógico, se houver uma intercorrência, chama-se o médico que vai atender, mas não se utiliza serviço médico para partos. No Brasil, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, Conitec, a partir de 2011, ela procura agilizar a atualização das listas, né, de medicamentos e procedimentos, gerencia a incorporação, exclusão, alteração, promove a análise econômica e comparativa em relação a tecnologias já existentes e decide em um prazo de 180 dias, que é prorrogável por mais 90. Contribui para a qualificação das decisões judiciais e a redução da judicialização. Judiciário e o consequencialismo é a base conceitual que nos deveria orientar nesse enfoque mais contemporâneo do direito e contemplando o impacto econômico que ele acarreta. A análise econômica do direito prega uma abordagem consequencialista. O juiz procura a melhor solução prática para o caso, desde que isso não implique prejuízo à estabilidade proporcionada pelo direito e à gestão pública. Análise não apenas das consequências imediatas da decisão, tal do case específico consequências, mas também dos efeitos da decisão sobre o sistema todo, sistema jurídico, até mesmo sobre a economia, o sistema político, social, etc. Systemic consequências. Referi o que já foi trazido aqui, que nós tivemos uma evolução e a base legal, a base positivada para essa nova abordagem do direito está exatamente nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que foi modificada agora pela 13.655 de 2018, e que traz esses artigos que nos permite essa abordagem mais abrangente e, evidentemente, mais consequencialista. Eu vou me permitir não ler. O objetivo da nova lei é apontar diretrizes para a construção das normas, criar um ambiente favorável de compartilhamento de funções jurídicas entre os vários poderes e os órgãos constitucionais autônomos, construir o conceito do interesse público para além da administração, a fim de se evitar a ineficiência e o arbítrio no exercício das competências, fortalecer a segurança jurídica, a eficiência e a transparência da ação estatal, aumentar a confiança no ambiente de negócio do Brasil e adotar uma visão atual e programática do direito, com o uso de terminologia contemporânea, gestão, políticas públicas, consequências práticas das decisões, alternativas, coisas do gênero. Quais são os desafios? Desculpem estar correndo, é que eu fiz a apresentação um pouco longa, mas já está concluindo.